E agora a gente conversa sobre o sistema prisional no Brasil com a advogada Carmela Gruni, coordenadora do projeto Direito no Cárcere. Né? Boa noite, seja bem-vinda, Carmela. Boa noite, obrigada pelo convite. E também com o Dexter e o Afroex, que vão falar da sua experiência, pois estavam lá dentro para falar sobre o sistema prisional brasileiro marcado pela superlotação. E aí, na visão de vocês todos, por que a gente chegou a números tão altos? E já trago uma perspectiva, tem muita gente que diz que no Brasil se prende muito mal, já que uns dizem que se prende mal e outros dizem que se prende pouco no Brasil. E a gente está vendo as cadeias superlotadas. Como é que a gente pode entender essa equação? Eu acho que a grande questão é que as pessoas querem ter um resultado de se sentir seguro, mas não se preocupam que políticas que antecederam para que essas pessoas que hoje estão dentro do sistema prisional ou que estão praticando um ato ilícito estão nesse caminho para que elas estejam encarceradas ou estejam praticando crime. Então, essa é a questão. A gente tem um país com alto grau de desemprego, com uma CLT desmontada, uma legislação trabalhista toda dilacerada, Constituição Federal sendo violada, desde a Lei de Execução Penal que não é aplicada, né? Porque, na prática, aquilo que hoje a gente faz com um trabalho voluntário deveria ser para todos. Né? E as pessoas querem números. Quanto que é a reincidência? Quanto que a gente, para tratar de reincidência, a gente tem que possibilitar uma condição mais digna para essas pessoas. Então, não existe resultado se não tiver trabalho. Essas máximas, rapazes, de que se prende... Primeiro, se prende pouco no Brasil, e a gente está vendo as cadeias superlotadas, e a questão de que alguns especialistas falam que se prende mal. Por exemplo, no combate às facções, no tráfico de drogas, né? A gente vê sempre o pessoal do baixo escalão e nunca os cabeças. Enfim, como é que vocês veem isso? Na verdade, esses números já eram esperados, né? O 509 volta 20 anos depois e a gente analisa que... falar da matrícula, né? A minha era 117.187, agora já passou de 1 milhão. Só que essas pessoas que estão falando que se prende pouco ou se prende errado são pessoas desinformadas, porque está aí os números, né? É só pesquisar. E a questão das prisões, eu acho que ela poderia ser... Ontem nós tivemos um grande debate sobre o caos do sistema prisional e a ressocialização lá na OAB do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço aí presidente Ricardo Breyer, e, enfim, todas a mesa lá dos direitos humanos, mas a conclusão que eu cheguei, também tinha o juiz, né? Sidney Brzuska. A conclusão que eu chego diante dessa problemática é o seguinte: uma pessoa que vai presa por sonegação de imposto ou por corrupção, ele não é bandido. E a lei também já encara de uma outra forma. Tem até um número, se não me engano, eu estava conversando com os advogados, eles falaram que o valor de 20 mil reais, de repente, numa sonegação de imposto, que também é um crime, uma corrupção que você vê aí que a corrupção ela acaba quebrando os cofres públicos, e um bandido que é apenas a pontinha do iceberg, que está ali vendendo uma droga, porque a droga ela vem como? Vem até pelo avião da presidência, foi levada pelo avião da FAB, e aí, quando do lado de pobre, de preto, é encarado de uma outra forma. E aí a gente assiste toda essa problemática, o sistema, cada dia, diante de uma política de repressão, que o maior investimento está na segurança pública, não se tem resultado. O povo está vivendo o caos da violência. Dexter? Não, eu gostaria só de acrescentar na fala do Afroex e da Carmela que no Brasil pessoas se interessam pela prisão do outro, né? Um cigarro de maconha é motivo de prisão, né? Quando que na verdade não deveria ser. Um país de primeiro mundo não é, até porque a maconha é liberada, enfim, por diversos motivos que não dá para discutir agora, a gente tem pouco tempo. Mas enfim, qualquer jovem que tenha a característica de ser um delinquente, um elemento, ele vai parar na prisão sem um cuidado de como essa pessoa vai sair, de como ela vai retornar. Não existe no Brasil uma política de reinserção dessas pessoas
enfim, de reinserção dessas pessoas. Ponto. Não existe. E falar de ressocialização no Brasil, onde as pessoas nem sequer são socializadas, é muito difícil. É muito difícil, Bibi. Eu vejo dessa forma. Além de muita gente ganhar dinheiro com essas prisões. Muita gente enriquece, porque esse dinheiro que é destinado para o sistema carcerário não chega do jeito que deveria chegar, né? Chega-se o mínimo, porque não se faz nada por essas pessoas. E outra, não estamos aqui defendendo o crime, estamos falando de pessoas carentes de educação, cultura e informação. Pobreza não é sinônimo de bandidagem, de malandragem, não. Mas a vulnerabilidade, sim, com certeza. Agora, Carmela, vamos falar de ressocialização. Se fala tanto nisso, né? Como recuperar alguém nesse sistema caótico que a gente vive? Fala-se muito no método chamado APAC, né? Que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E vamos explicar um pouquinho desse modelo, se tu concorda que é um bom modelo, e como é que a gente pode pensar alternativas de ressocialização dentro do caos que a gente vive hoje. Eu estou pensando a curto prazo, porque a situação é crítica hoje, não dá para esperar muito. Eu tive a grata alegria de acompanhar um pouco o processo aqui da PAC Partenon. Não segui porque não dá para abraçar todas as causas, né? Mas eu tenho o Roque Requisig, outras pessoas, a Vera Inácia, que é uma voluntária do projeto de 74 anos, que é a primeira enfermeira penitenciária que está nesse modelo. E é um modelo que dá um espaço que não é superlotado, ele cuida, porque a saúde mental já começa pelo lugar. Se tu está num espaço enclausurado, como é que tu vai, o que tu vai fazer para querer sair daquele lugar? Tu vai querer viajar mentalmente daquele lugar, porque tu está no caos, tu está num espaço que um fica deitado para tu, e um fica em pé e o outro fica deitado para dormir, ou tem que se revezar para ir no banheiro. Então, são coisas que as pessoas não imaginam que se passa. Então, tu tá num espaço melhor, tu ter oficinas com voluntários, tu ter uma oportunidade de trabalhar a tua espiritualidade, isso são questões fundamentais. E evidentemente que o resgate de vínculo familiar, porque não existe hoje um retorno à sociedade se tu não tiver a referência. Não precisa ser a de sangue, a família de sangue, mas aquela representação que ele precisa para criar uma perspectiva diferente. Sim. Rapaz, eu fiquei pensando aqui, né, nos relatos que a gente acaba falando no dia a dia, que às vezes não é só o apenado que é maltratado, a própria família do apenado acaba sendo maltratada. Na verdade, quando a família vai visitar o apenado, ela é tratada como se ela tivesse culpa no cartório, com certeza, isso é fato. Ou seja, além do sistema carcerário não trabalhar essa questão que a Carmela colocou aqui, da reinserção dessas pessoas, existe uma maneira de maltratar que não deveria acontecer, muito mais o preso e também a família. O preso lá dentro, ele fica muito mais revoltado, porque ele sabe que a família dele foi maltratada, né? Quando que não deveria ser assim, né? A família deveria ser um ponto importante, o pilar desse preso, né? Mesmo com toda a desestrutura que se existe também, né? Enfim, olha, Bibi, sinceramente, eu acho que só a educação pode salvar o nosso país, né? Entre outros pontos, é necessário que se inclua a educação dentro desse contexto também. Porque senão, daqui a alguns anos, eu não sei o que vai acontecer. Aliás, o sangue já começou a entrar por debaixo da porta dessas pessoas também que viram as costas. Sim. Né? Para esse problema existente no Brasil. Sim. Não quer saber achando que não vai ser atingido. Já começaram a ser atingidos também. E aí eu vou acrescentar, Froex, quando o Dexter falou em educação, hoje a perspectiva em educação, até porque lido aqui com a área dentro da universidade, vai transcender a escola. A educação está nas pedagogias culturais como o rap faz hoje. Exato. O rap, ele dá exemplo. O rap, ele é educacional, né? Ele educa, ele informa. Mas eu gostaria até de fazer um adendo referente à questão da ressocialização e as possíveis alternativas para mudar esse caos. Eu acho que o princípio básico é a mentalidade dos nossos governantes. Entender isso, porque eles que estão nessa ponta de decisão e não conseguem trazer uma solução para a nossa população. Está aí o caos da violência e os números alarmantes dentro do sistema. O que eu vejo, a priori e de prática,
além desses projetos, iniciativas, igual da Carmela, igual da Sofia, seriam penas alternativas para as pessoas que cometeram delitos leves, porque ele não, de repente, é o primeiro delito, acaba envolvendo o cara dentro de um presídio, onde ele vai acabar piorando ainda mais. Além disso, informatizar o sistema, o Poder Judiciário, porque é muito demorado os processos, enfim, tem gente com pena vencida dentro da prisão. O trabalho dignifica o homem. Então, a partir do momento que o reeducando trabalha, ele pode gerar uma renda para a família dele. Além disso, se for profissionalizante, ele vai pensar no futuro. E acho que são todas essas alternativas que, de certa forma, poderia dar uma amenizada, mas o requisito básico está na violação dos direitos humanos contra os próprios brasileiros, que não é o cumprimento da nossa Constituição, que é o direito à educação, o direito ao emprego, à moradia, à assistência médica. Então, o Estado peca, o Estado deixa todas essas comunidades e também os presídios ausentes. Então, por isso que o número cresce desenfreadamente. Bom, para fechar, Carmela, quem quiser saber mais sobre o movimento Direito do Cárcere, pode entrar em contato, quem quiser pode colaborar. Pode entrar, está convidado. A gente tem um e-mail que é direitonocarcere@gmail.com, Facebook o Direito no Cárcere, no YouTube a gente também tem uma plataforma de expressão que é Vlog Liberdade, a gente está no Instagram, Direito no Cárcere, então encontrem lá, Google. Precisamos de ajuda, não é só no presídio que a gente atua, a gente também trabalha nos abrigos de criança, em escolas públicas, porque são essas, a falta de educação está lá no perfil do detento. Ele não tem o ensino fundamental completo, ele está desempregado, desestrutura familiar. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Carmela.